E agora nós vamos saber das novidades em relação ao Plano São Paulo, as estratégias do Estado de São Paulo no controle e no gerenciamento da pandemia e da vacinação. Vamos conferir com a Nani Coques. Nani, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. A gente teve uma novidade, então, na flexibilização das regras sanitárias, das regras da quarentena aqui no estado de São Paulo. Então, a gente vai ter uma nova regra a partir do domingo, dia 1º de agosto, que vai aumentar o horário de funcionamento dos estabelecimentos até meia-noite. Então, eles poderiam funcionar até 11 da noite e agora passam, então, a funcionar das 6 horas da manhã até meia-noite e também com até 80% da ocupação. Lembrando que na regra que está em vigência atualmente, esse número é de 60% da ocupação. Então essas regras começam a valer já no dia 1º de agosto e vão até o dia 16 de agosto, que coincidentemente, ou não tão coincidentemente, na verdade, é o mesmo dia que eles estão chamando aqui do Dia da Esperança, que é quando todos os adultos que moram aqui em São Paulo, então, portanto, as pessoas acima de 18 anos, estarão vacinados com pelo menos a primeira dose. Os parques estaduais também, a partir dessa data, voltam a funcionar da forma normal, com o horário normal deles, mas então, a partir do dia 17 de agosto, tem uma fase chamada de retomada segura, onde os estabelecimentos vão funcionar sem limite de horário e sem limite de capacidade, desde que mantenham as regras, como o uso de máscaras, o distanciamento de 1 metro entre as pessoas, entre as mesas também, no caso de restaurantes, e também a higienização sempre das mãos, o álcool em gel que deve estar sempre disponível. De acordo com uma apresentação aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui nessa coletiva no Palácio dos Bandeirantes, os eventos que geram aglomerações, como casas noturnas, jogos com público, estão condicionados aos resultados dos eventos, testes que eles estão fazendo, que o governo do estado está conduzindo, e também a averiguação, a avaliação do centro de contingência, que é aquele grupo de médicos que dá o direcionamento para o governo do estado. A secretária afirmou também que mesmo quando tudo estiver liberado aqui, com essa nova fase de retomada segura, que eles vão continuar monitorando os leitos Covid e também números de casos, internações, óbitos e isolamento social aqui no estado. Denise. Agora, eles pretendem continuar com aquela ideia de vacinação para menores de 18 anos, Anne? Sim, Denise. Inclusive, hoje eles anunciaram a antecipação do Dia da Esperança, que é esse dia que eles falam que é quando vai ter a vacinação de todas as pessoas com mais de 18 anos aqui no estado. Então, consequentemente, também adiantou a vacinação de adolescentes, que está mantida aqui pelo governo do estado. Então, o que a gente tem agora é que do dia 19 de julho até o dia 29 de julho está prevista a vacinação de pessoas de 30 a 34 anos. Aí do dia 30 de julho até o dia 4 de agosto, pessoas com 28 a 29 anos. Do dia 5 a 9 de agosto, pessoas de 25 a 27 anos. Do dia 10 a 16 de agosto, pessoas com 18 a 24 anos. Do dia 18 a 29 de agosto, então, aí começa pessoas de 12 a 17 anos que têm comorbidades, deficiência, que são gestantes ou puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz. Aí segue do dia 30 de agosto a 5 de setembro para adolescentes de 15 a 17 anos e do dia 6 a 12 de setembro, crianças aí, adolescentes, na verdade, de 12 a 14 anos. O governador de São Paulo, João Dória, disse que essa antecipação, mais uma, antecipação da conclusão da primeira dose para todos os adultos aqui do estado, foi possível pela compra daqueles 4 milhões de doses adicionais da Coronavac que já chegaram ao estado e foram distribuídos. O prefeito Ricardo Nunes, também uma ótima notícia aqui, a gente teve essa suspensão da vacinação de pessoas com 28 anos e o prefeito Ricardo Nunes, então, manteve aqui na capital a vacinação de pessoas com 28 anos para sexta-feira. Então, vai seguir da seguinte forma, hoje e amanhã ainda vai ser uma repescagem de pessoas com mais de 29 anos, 29 anos ou mais. Na sexta-feira, então, entre pessoas com 28 anos e no sábado vai ser um dia aí que vai ser destinado à aplicação da segunda dose
e também a repescagem dessas pessoas com 28 anos mais. Para a semana que vem ainda não foi anunciado esse calendário aqui para a capital paulista, mas a expectativa é que seja anunciado em breve. Por enquanto a gente tem 80,9% da população adulta aqui da cidade de São Paulo vacinada com pelo menos a primeira dose. A gente também teve a apresentação dos dados em relação ao estado todo, né? Então, a gente tem 76% da população adulta do estado vacinada com pelo menos a primeira dose e 27,5% com o esquema já vacinal completo. Então, a gente tem alguns resultados desse avanço da vacinação aqui no estado. Então, a ocupação de leitos de UTI está em 53% e na Grande São Paulo em 49%. Atualmente são 5.907 pessoas internadas nas UTIs e 5.555 nas enfermarias. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, esses números eram vistos, né, a última ocasião, o último dia que estivemos com números abaixo de 6 mil na UTI foi no dia 19 de janeiro e também nas enfermarias os números observados atualmente são semelhantes a 27 de novembro. Também tem aquele dado que eles sempre apresentam, né, a comparação de uma semana com a outra. Então, na semana finalizada no último sábado, em comparação com a semana anterior, houve uma queda de 20,6% nos casos, 18,3% nas internações e também uma redução de 9,6% nos óbitos. E aí, com isso, a gente consegue ver alguns reflexos, né, alguns números que foram apresentados. Foi uma queda de 51,3% no número de casos, se a gente comparar esse momento de agora com o pico da pandemia, então, em março e abril deste ano, foi uma queda também de 62,7% nas internações e 57% nos óbitos. De novo, todos esses dados apresentados aqui na comparação com o pico da pandemia, que foi em março. Uma última informação, Denise, a gente também tem um número de faltosos, né? As pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid são, no total, 748 mil pessoas, sendo que 363 mil são quem tomou a vacina da Fiocruz e 385 mil receberam a vacina do Butantan, a Coronavac. Denise. Agora, Nani, eles chegaram a comentar se houve uma normalização da entrega de vacinas por parte do Ministério da Saúde, porque nós tivemos ontem o ministro Queiroga justificando que as vacinas chegaram, mas tem toda aquela burocracia, tem de ter autorização, fiscalização, depois a transferência para os vários estados, porque nós tivemos a interrupção da vacinação da forma como estava prevista aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, por atraso. E até o governador João Dória cobrou o Ministério da Saúde em relação a essa questão da logística. Isso foi resolvido? É por isso que está permitindo ou é por causa do lote da Coronavac mesmo que foi importado? Olha, o governador não falou diretamente sobre essa demora na entrega do Ministério. O que ele acreditou realmente essa antecipação da vacinação foi essa compra desse lote aí de 4 milhões de doses. No caso aqui da Prefeitura, como eu disse, a gente tinha a previsão de vacinação de pessoas com 28 anos amanhã e na sexta, e isso foi suspenso, né? O prefeito Ricardo Nunes anunciou no domingo que isso não seria possível e que estaria ainda avaliando a vacinação de pessoas com 28 anos, mas no caso aqui da capital paulista foi um erro da própria prefeitura. Ele admitiu hoje de novo, já disse isso em outras ocasiões, que foi um entendimento errado aí que a equipe dele teve em relação aos números apresentados pelo Estado. O governador não mencionou especificamente essa demora na entrega do Ministério, como você disse, no começo agora da semana, né, na própria segunda-feira, ele foi ao Twitter reclamar que o Ministério tinha doses ali armazenadas, né? Acho que ele até falou um número de 16 milhões de doses, então foi reclamar, mas não mencionou se tinha tido uma normalização dessas entregas. A gente vai questionando aqui, né, a equipe do governo, e quando tiver alguma novidade a respeito dessa perspectiva do governo em relação às entregas do Ministério, eu conto aqui na programação, Denise. É isso, Nani. Para nós encerrarmos, eu agradeço muito as suas informações, mas continua aquela disputa entre o governador aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro para ver quem vacina antes, né? Hoje o governador João Dória postou no Twitter o seguinte: bora vacinar. São Paulo antecipa término da vacinação da primeira dose contra a Covid em adultos no dia 16/8. Aí a resposta de Eduardo Paes foi o seguinte:
seguinte: pô, você tem fabricação própria, né? Eu dependo você sabe, vou arregar dessa vez para você. Fico com frio na barriga com o dia 18/8 mesmo, até porque você merece vencer essa. Sem você, não teríamos a Coronavac e a pressão por vacinas. O pai da vacina leva essa. Então, além deles estarem nessa disputa, Eduardo Paes apoiando a posição de São Paulo, né, que liderou aí a iniciativa em relação à produção da vacina aqui em São Paulo. E, além disso, como a Nani informou para a gente agora, o que está colaborando para essa antecipação do calendário, do cronograma, foi uma importação direta de vacina da China, não para ser envasada aqui no Brasil, mas a vacina pronta. Foram muitas doses que garantiram essa antecipação. Então é isso, né, Nani? Uma briga, uma disputa aí muito produtiva, não é? Exatamente, acho que agora a gente vai ter um ponto final, né? O governador João Dória até leu aqui esse tweet que você mencionou do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele então agradeceu aí o apoio de Paes. Então eu acho que essa disputa agora vai ter fim. A gente já está chegando no caso aqui de São Paulo, né? No dia 16 de agosto, no caso do Rio de Janeiro também está próxima o fim da vacinação, né? O fim das aplicações da primeira dose. Então agora eu acho que a gente teve de fato uma última disputa aí, um último ringue dessa disputa pela vacinação aqui, essa disputa saudável aqui no Brasil, né, Denise?